Vocês gostam de história? Porque a tia Cláudia está aqui hoje para contar história para vocês. E a história que eu tenho para contar para vocês hoje fala sobre o primeiro reinado. Vocês se recordam que a tia Cláudia falou sobre Dona Maria, a mãe de Dom João? Lembra dele? Lembra dela? A tia Cláudia falou que era louca, né? E aí ela morreu, galerinha, e Dom João VI ficou aqui no Brasil, ficou governando no seu lugar. Porque naquela época era assim, quando a mãe morria ou o pai, quem ficava tomando de conta era o filho. Então ele ficou tomando de conta, agora ele era o rei, né? E Dom João, gente, ele tinha o quê? Ele tinha um filho. Esse filho dele era Dom Pedro, né? Que com a proclamação da independência, ele se tornou o quê? Imperador do Brasil, tá? Então, no dia da proclamação da independência, ele se tornou imperador do Brasil. Agora, Dom Pedro é quem manda aqui no Brasil. É ele que resolve todo e tudo quanto é problemas que tem aqui. Ele passou o título dele passou a imperador, porque o pai dele deixou ele aqui tomando de conta, ok? As pessoas naquela época, gente, gostavam muito de Dom Pedro I. E aí, as pessoas não queriam que ele voltasse para Portugal, queria que ele ficasse aqui e ele acabou ficando. Vocês se lembram disso, né? Mas aí, galerinha, existe aquelas pessoas que gostam do governo e outras que não gostam do governo, né? Então tem pessoas que gostam e pessoas que não gostam, e assim foi também com Dom Pedro I. Tinha muitas pessoas que admiravam muito o governo dele, mas tinha outras que não queriam mais ele aqui. Aí sabe o que aconteceu? Nessa época, gente, começou a rolar um monte de crise, um monte de guerra, conflitos econômicos aqui. E aí o que o povo falou? Não, vamos tirar esse cara daqui. Sabe por quê? Porque ele começou a ser um cara ditador, um governo ditador. Governo ditador, galerinha, é aquela que ele mesmo cria lei somente para ele. Tudo que ele fazia tinha que ser de acordo dele, do jeito que ele queria. E aí, sabe o que ele fez? Ele fez a primeira Constituição. E o que é uma Constituição? A Constituição é a lei máxima do país, né? É aquela que a gente deve obedecer. Lá nós podemos encontrar os nossos deveres e também os nossos direitos. Só que na Constituição que Dom Pedro I criou, ele dava direito somente para ele. Ele que podia tudo. E as pessoas começaram a ficar revoltosas com isso, né? Não estavam gostando disso. Como é que o cara faz uma Constituição que ele dá direito de poder somente para ele? Aí as pessoas ficaram chateadas com ele, né? E aí o que eles fizeram? Vai embora daqui! E mandaram Dom João embora daqui. Só que sabe o que aconteceu, gente? Ele teve que deixar alguém aqui para tomar de conta. E quem foi que ele deixou aqui? Opa! O seu filho. Como assim, tia Cláudia? Dom Pedro tinha um filho? Tinha. Dom Pedro de Alcântara. Esse é o filho de Dom Pedro I. Dom Pedro de Alcântara. E vocês sabem quantos anos esse rapazinho aqui tinha? Apenas 5 anos de idade. Agora, pensa bem. Como é que uma criança de 5 anos de idade vai governar um país? Seria possível? Gente, quantos sorvetes? Quantos desenhos até tarde que vocês iriam fazer se vocês fossem o governador daqui do nosso país, do nosso Brasil? O que vocês iriam fazer? Pois é, Dom João tinha apenas 5 anos, Dom Pedro de Alcântara. Ele tinha 5 anos de idade. Como é que ele ia governar? Mas ele não governou, galerinha. Sabe quem é que ficou ajudando ele? Os regentes. Exatamente. Então foi um período em que os regentes governaram até que ele atingisse a maioridade. A maioridade é com quantos anos? 18 anos. Mas naquela época, galera, sabe o que aconteceu? Antes dele atingir a maioridade, com 14 anos, ele se tornou imperador. Daí, o título dele mudou para Dom Pedro II. Então, Dom Pedro de Alcântara agora, ele passou a Dom Pedro II, tá certo? O nosso segundo imperador aqui no Brasil. Porque o primeiro foi Dom Pedro e o segundo filho dele, Dom Pedro II, que era Dom Pedro de Alcântara, certo? Então ele ficou governando aqui até acontecer um novo modo de governo que nós vamos estudar na nossa próxima aula, tá certo? E aí, vocês gostaram da nossa história? Entenderam um pouco mais
Quem foi Dom Pedro de Alcântara, que governou com 5 anos de idade? Quem foi Dom Pedro I, aquele que levantou a espada e gritou independência ou morte? E o seu pai, Dom João VI. Vocês gostaram da nossa história? Agora a tia Cláudia quer ver se você realmente está, afiado aí. Vamos lá na nossa atividade? Galerinha do 4º ano, eu quero saber se você realmente entendeu a nossa matéria de hoje, a nossa historinha de hoje, né? Então, olha só, para mostrar que você realmente entendeu, você vai lá na página 347 para poder fazer a atividade lá. Aqui diz assim, no número 1, complete o texto abaixo com as palavras do quadro. Nós temos um quadro aí, escrito Pedro I, regência, Constituição e Pedro de Alcântara. Vamos ver onde é que essas palavrinhas elas encaixam aí nessa lacuna? Aqui diz assim, em 1824 foi estabelecido a primeira, o quê? Qual dessas palavrinhas que vai encaixar aqui, galerinha? Observa aí e coloque para a tia Cláudia. Estabelecida a primeira, aí vocês vão colocar a palavrinha do Brasil. Ela atribuía ao imperador Dom o quê? Amplo poder. Após sofrer muitas pressões, o imperador deixou o trono em 1831, o que obrigou a adoção do sistema de, vocês vão completar, para governo do país. Contudo, esse sistema não obteve sucesso e enfrentou muitas revoltas. Em busca de maior estabilidade política, decidiu coroar Dom... Quem eles decidiram coroar? Vocês vão colocar aí na frente. Como imperador do Brasil, com o título de Dom Pedro II. E aí, foi fácil? Vamos agora para a segunda? Por que o Brasil por quem o Brasil ele é governado hoje? Quem é que governa o nosso Brasil hoje? É um presidente? É um imperador? Qual o nome dele? Existe um rei aqui, galera? Nós temos rei aqui no nosso país? Converse sobre esse assunto com seus professores e colegas. A gente já está conversando aqui, né? Então, a gente não vai precisar estar frente a frente para estar conversando. Depois, escreva suas conclusões na linha abaixo. E o que você acha, galerinha? Quem é que governa o nosso país? O nosso país ele é governado por um rei? Ele é governado por um imperador? Ou ele é governado por um presidente? E qual o nome desse governador do nosso país? Vocês vão estar fazendo essa atividade da página 347. Mas antes disso, galerinha, antes de terminar, né, na verdade, essa aula, a tia Cláudia quer que você também faça uma pesquisa. É legal fazer pesquisa, né? Porque com pesquisa a gente aprende muito. Você vai lá no Google, pesquisa lá pra tia Cláudia, pra gente ver um pouco sobre a vida de Dom Pedro de Alcântara, que tinha apenas 5 anos de idade. Então, pesquisa pra tia Cláudia aí, quem foi Dom Pedro de Alcântara, tá certo? Coloque no caderninho de vocês e estude um pouquinho pra gente saber um pouco mais sobre o primeiro reinado. E aí, gostaram da nossa atividade? Então, grande beijo e tchau! Fui, galera! Just one drum. What might be right for you may not be right for some.